Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o Ministério da Saúde incluiu pessoas com doenças crônicas neurológicas no grupo prioritário da vacina contra a Covid. E apenas gestantes com comorbidades devem receber a primeira dose, especificamente da Coronavac ou da Pfizer-BioNTech. O governo incluiu no público-alvo da vacinação contra a Covid-19 os pacientes que apresentam doenças crônicas neurológicas. Com a medida, o grupo prioritário passa a ter, no total, mais de 78 milhões de pessoas. Com a mudança, agora estão incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação pessoas com doenças cerebrovasculares, com doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, com doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, pessoas com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares. Além disso, as novas recomendações para a vacinação de grávidas e puérperas também foram incluídas no documento. O Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas apenas as gestantes com comorbidades e com os imunizantes Coronavac Butantan ou Pfizer-BioNTech. A vacina da AstraZeneca Oxford está suspensa para esse público por enquanto. As gestantes ou as mulheres que deram à luz recentemente, que já foram vacinadas com a primeira dose e não têm comorbidades, devem esperar o fim da gravidez ou, no segundo caso, os 45 dias após o parto para tomar a segunda dose. O Ministério diz que 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, previstas para o terceiro trimestre, devem chegar já em junho. A entrega é parte do acordo fechado com o consórcio COVAX Facility. E o governo avalia ampliar para mais municípios a distribuição da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a eventual ampliação ainda depende de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar mudanças na refrigeração da vacina. Até agora, o imunizante estava sendo distribuído apenas para as capitais. Isso porque, entre as exigências, estava o armazenamento em condições específicas de refrigeração. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um novo teste para detectar a Covid. O exame é feito em amostras de urina dos pacientes e promete ser mais rápido e menos invasivo que os outros. O exame é do tipo sorológico, ou seja, identifica a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo do paciente, o que indica se a pessoa teve contato com o vírus. Mas a novidade é que o trabalho é feito a partir de amostras de urina, como já acontece com outras doenças. A ideia surgiu porque, apesar de não ser muito estudado, não ser difundido, existem alguns poucos relatos na literatura em que existe a presença de anticorpos para outros parasitos, para outras doenças, na urina de pacientes. Então, eu transpus, essa informação que estava presente na literatura, salientando que também é muito pouco difundida, e a gente transpôs, então, para a doença, para o Covid-19. Os primeiros resultados dos testes mostram que o método tem alta precisão. Ao todo foram analisadas 240 amostras de urina de 150 pacientes. E a sensibilidade para descobrir o vírus foi de 94%. O índice de acerto nos testes foi de 100%. A gente encontrou dados de sensibilidade e especificidade muito parecidos ao teste sorológico quando ele foi realizado em paralelo. E a sensibilidade e especificidade similar também aos testes diagnósticos que estão disponíveis no mercado. Os pesquisadores afirmam que o novo método tem algumas vantagens em relação aos outros testes que estão disponíveis no mercado, o de sangue e o RT-PCR, que é feito por via nasal. A primeira vantagem do teste feito a partir de amostras de urina é que ele é menos invasivo, agride menos o organismo e, por não precisar de agulhas, seringas ou equipamentos sofisticados, acaba sendo mais barato. Tudo isso com rapidez. Em média, o resultado demora 4 horas para sair. E é um teste que sairia mais barato devido a não precisar de um flebotomista, não precisar utilizar agulha,
não precisar utilizar esse material de coleta. E uma outra vantagem também é que a gente consegue coletar essa amostra em qualquer horário do dia e mantê-la em temperatura ambiente por diversos dias. Isso também facilitaria a obtenção de amostras de regiões mais remotas, né, onde às vezes não tem um flebotomista, onde às vezes você não consegue coletar amostras de sangue e processá-las. Então, seria uma outra vantagem, principalmente para estudos epidemiológicos. O anúncio do novo teste foi feito nessa semana pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas a patente do exame já havia sido registrada no fim de abril. A universidade agora está negociando com alguns laboratórios para que o teste seja comercializado no país. Antes disso acontecer, ainda há necessidade da aprovação da Anvisa. E nos destaques internacionais, a Organização Mundial da Saúde disse nesta sexta-feira que o número de mortes provocadas pela pandemia é até 3 vezes maior que as atribuídas à Covid desde o surgimento dos primeiros casos no fim de 2019 na China. Durante a publicação de seu relatório anual sobre as estatísticas de saúde no mundo, a OMS informou que o coronavírus provocou em 2020 pelo menos 3 milhões de mortes diretas ou indiretas. Mas o balanço oficial de óbitos atribuídos à doença no fim do ano passado era de 1.800.000 pessoas. A vice-diretora-geral responsável pelos dados da OMS diz que os números correspondem a estimativas semelhantes de subnotificação, que previam o total de mortos pelo menos 2 ou 3 vezes maior. De acordo com os cálculos da Samira Asma, a pandemia teria causado cerca de 6 a 8 milhões de mortes diretas e indiretas até o momento. Uma avaliação recente dos sistemas de informação de saúde, feita em 133 países, revelou que a região europeia registrou 98% do total de mortes, enquanto a África, a proporção foi de apenas 10%. De modo geral, apenas 40% dos países de todo o mundo registraram ao menos 90% dos óbitos, o que significa que um número importante de países não é capaz de informar as mortes nem as causas. E para encerrar, olha só essa história. O governo britânico anunciou que vai examinar a necessidade de reformar a administração da BBC após a publicação de um relatório sobre os métodos antiéticos adotados por um de seus jornalistas para conseguir uma polêmica entrevista com a Lady Di em 1995. Os filhos da princesa criticaram duramente a emissora britânica. Uma investigação independente revelou que Bashir usou documentos falsos para conseguir a conversa exclusiva com Lady Di. O relatório também diz que as autoridades da emissora britânica também não investigaram adequadamente o caso. Segundo a investigação, Bashir teria mostrado a Charles Spencer, irmão de Diana, extratos bancários falsos para provar que pessoas eram pagas para espionar a princesa. Na minha opinião, a maneira enganosa como a entrevista foi obtida influenciou substancialmente o que minha mãe disse. A entrevista contribuiu muito para a deterioração do relacionamento de meus pais e prejudicou muitas outras pessoas desde então. É muito triste saber que as falhas da BBC contribuíram significativamente para o medo, paranoia e isolamento dela. Me lembro como isso afetou seus últimos anos. A entrevista impulsionou a carreira de Martin Bashir e foi uma verdadeira bomba na mídia na época. Na conversa, Lady Di afirmou que havia 3 pessoas em seu casamento, em alusão à relação do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. A princesa também admitiu que teve um caso amoroso. Já o príncipe Harry garantiu que as práticas enganosas expostas influenciaram a morte de sua mãe e continuam a ser amplamente utilizadas até hoje. Nesta sexta-feira, o governo britânico condenou o episódio e anunciou que vai examinar a necessidade de reformar a administração da BBC. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo fim de semana para você!